Oi gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog dos encalhados aqui no canal. Gente, chegamos ao último livro daquela lista com 9 livros encalhados da minha estante, os livros mais antigos da estante e o livro da vez que eu vou ler, como vocês já devem ter visto aí na thumb, é A Viúva, da Fiona Barton. Não sei se é Barton ou Barton. É da editora Intrínseca. Eu só tenho a edição digital, então vou deixar a capa passando aí na tela para vocês verem melhor. Mas aqui na capa tá até escrito assim: um marido amoroso ou um assassino cruel? Depois de 20 anos, só ela poderia dizer. Então temos mais um livro aqui de suspense para eu ler em vlog com vocês. O livro ele tem 337 páginas e eu não li mais, como vocês já estão cansados de saber, eu não releio a sinopse assim que eu pego o livro para ler, mas pelo que eu me lembro um pouco da história, é que o marido ele é suspeito de ter cometido um crime, algo assim, mas a esposa ela se calou durante todo o período do casamento, não falou a verdade para ninguém, mas agora que ele morreu, ela parece, né, que tá pronta para revelar a verdade. Aí a gente vai descobrir o que ele é. É uma que tá escrita na capa, né? Um marido amoroso ou um assassino cruel. E eu não sei também se ela pode ter sido, né? Se ela é uma suspeita de ter feito alguma coisa com o marido. Não sei, mas tô bem curiosa para ler essa história. Vocês já leram a história? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que vai ser um livro bem intrigante e tô com altas expectativas a respeito dele. Então nesse vídeo vocês vão me acompanhar fazendo a leitura e eu venho atualizando vocês conforme a leitura caminha. Já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. E bora lá começar a ler então A Viúva. Gente, já li os primeiros capítulos de A Viúva e vim aqui conversar com vocês sobre esse comecinho da história. Já deu pra ver que os capítulos eles são curtos e a leitura é bem rápida e que a narrativa aparentemente vai ser intercalada entre a Jean Taylor, que é a viúva cujo marido morreu há 3 semanas atropelado por um ônibus, e o que é muito esquisito foi o comentário que ela fez, que ela não podia dizer que não se sentia aliviada de certa forma. Bem estranho, né, esse comentário. E pela narrativa dela dá pra perceber que o casamento dos dois também não era mil maravilhas. Parecia que o Glenn, que é o que foi o marido dela, era um marido controlador, abusivo, fazia as coisas da forma como ele achava melhor e forçava ela a fazer algumas coisas. Parece também que ele forçava ela a mentir para ele, a pedido dele, diversas vezes, seja para o banco, por exemplo, se estavam devendo alguma coisa, em outras ocasiões.
E ela fala que de uns absurdos que ele fazia, ela usa essa palavra, absurdos, que depois ela comenta que é alguma coisa relacionada ao que ele fazia no computador. Ela fala que ele tinha uma câmera e que vira e mexe ele acessava essa câmera e que o que ela via ali, eu vou até ler, porque é interessante, foi interessante o que ela falou. Ela colocou assim, ó, que ele via coisas no computador que ninguém deveria ver, muito menos pagar para ver. Fiquei encucada com isso daí. Eu acredito que deva ser algo mais sério, mais grave do que pornografia. Talvez pornografia infantil, não sei. Eu acredito que seja um assunto delicado. E ela comenta também que a polícia, num comentário que ela faz, parece que a polícia encontrou o que, seja o que for que ele vê ali no computador, a polícia encontrou, mas o Glenn tentou de alguma forma dar a volta por cima e desmentir, falar que aquilo chegou no computador, ele não sabia como, sabe? Mas não fala o que é, ainda não revelou o que é. E ela começa a ser importunada pela mídia, jornalistas, repórteres, enfim, até que uma delas, a Kate Waters, fez com que ela deixasse ela entrar na casa dela. Então, nesse comecinho do livro, a Kate entra, ela tá ali na casa conversando com a Jean, querendo fazer um trato, né? Querendo que a Jean assine um contrato com ela e responda uma entrevista. Só que o que eu achei esquisito é que ela fala que isso não é de agora. Eu achei que fosse por causa da morte do marido, né? Que ocorreu há 3 semanas. Mas ela fala que os jornais já escreviam sobre o marido, intitulando como monstro. Não só os jornais, outras pessoas. Ela fala algumas pessoas, não sei quem são. Então, alguma coisa aconteceu. Não sei se são esses absurdos aí no computador que ele vê e que chegou a polícia, não sei como. Não sei se é por causa disso daí que o chamam de monstro, mas é algo antigo, né? Algo anterior à morte dele. E então a mídia já procurava por ela, e fala, né, que procurava por ela. Então, para questionar talvez sobre o marido, não sei. E o marido estava vivo, porque ele ajudava, ela fala que ele ajudava ela a contornar a mídia. Então, fiquei curiosa, porque eu acredito que antes da morte dele, a mídia procurava ela por um motivo e agora, talvez por outro, não sei. E a terceira narrativa vai ser pelo detetive. Não sei se vai ter outras, né? Outras vozes aí narrando. Mas ele é o terceiro narrador que aparece, que é o capítulo 5, eu ainda não li. E é o primeiro capítulo também que volta no tempo. E ela comenta que o detetive Bob Sparks está na vida dela há mais de 3 anos. Então eu acredito que seja por causa desses absurdos aí que ela fala do computador, do marido. E ele então vai narrar alguns capítulos. E é o primeiro capítulo que volta no tempo. Os primeiros 4 capítulos se passam na mesma data, em 2010, acho que é outubro de 2010, se não me engano. E quando chega a vez do capítulo 5, narrado pelo detetive, volta para 2006. Então talvez deva, né, ir e voltar no tempo para explicar um pouco sobre o que o marido fazia e sobre a investigação, talvez, do detetive em cima do Glenn. Gente, eu tô achando bem interessante essa história, a forma como está sendo contada, assim, desse mistério que gira em torno desses absurdos que ela fala do computador, o que ele fazia, né? Já deu pra ver que ele não era uma boa pessoa, ele era mais velho do que ela. Quando eles se casaram, ela só tinha 17 anos. Não fala, eu acho que não falou a idade que ele tinha antes, não fala a diferença de idade, mas fala que ele era mais velho. Então dá pra perceber que ele não é uma boa pessoa, porque ele mente, ele controla ela e faz alguma coisa errada aí no computador. Então, tô curiosa pra saber mais a respeito desse Glenn. E uma coisa que eu fiquei assim incomodada é por causa dessa mídia importunando ela, sabe? Tentando chegar nela, tocando a campainha várias vezes, insistindo. E essa Kate, ela usou de uma estratégia lá de abordagem que
quando a Jean teve que abrir a porta, ela saiu entrando, sabe? Falando assim, vou fazer um chá, vou fazer não sei o quê. Já foi indo pra sala, chamando pra conversa. Eu falei, nossa, gente, que invasão. Mas ela, do jeito que a Jean se comporta, ela deve ter tido uma vida ao lado do Glenn bem solitária. Ela comenta em determinado momento que o Glenn não permitia que ela saísse com amigas, porque falava que a maioria ali era solteira e que, sendo amigas solteiras, elas iriam sair à procura de homens, enfim. Então, ela acabava não tendo amigas, então ela ficava muito sozinha, né? Só ela e o Glenn. E agora é só ela, né? Então ela fala que ela se sente sozinha. E quando a Kate aparece, o modo, né, como ela começa a conversar com a Jean, e é proposital isso, ela fica aparentando ser uma amiga, né? Uma conversa ali entre amigas. Só que não, a Kate tá usando da estratégia, né, de jornalista, né? Mas eu tô achando que talvez essa Kate possa até ajudar a Jean no final das contas. Não sei. Vamos ver que caminho que vai seguir aí. Se a Jean é totalmente inocente, se ela fez alguma coisa, se é só o Glenn que tem culpa no cartório, né? Vamos ver. Porque o livro é sobre ela, né? A viúva. Pode ser que ela tenha feito também alguma coisa aí que não deixe só o Glenn sendo o culpado da história. Mas então é isso, gente. Estou gostando bastante. E tudo isso que eu falei pra vocês são dos 4 primeiros capítulos. E, ó, 8%... Eu tô aqui, ó. 8% do e-book, capítulo 5, página 31. Então, bem no comecinho mesmo. Ó, e agora a gente vai, então, para a narrativa do detetive, ó. Bob Sparks, 2 de outubro de 2006. Estamos voltando para ver o que ele vai nos contar, né, o detetive. Então, bora lá conhecer essa narrativa do Bob. Gente, cheguei na metade do livro, ó. Tô aqui em 54%, capítulo 27. E aqui, como vocês podem ver, tá falando que é fevereiro de 2008, ó, 11 de fevereiro de 2008. No capítulo que eu tinha parado a última vez que eu conversei com vocês, que foi o capítulo 5, foi o primeiro capítulo que estava voltando no tempo, porque na linha do tempo da história, o presente é em 2010. E no capítulo 5 eu tava voltando para 2006, que acho que o narrador era até o detetive, o Bob. E foi o primeiro capítulo que voltou, mas a partir desse capítulo, vários outros, a gente percebe que a autora começa a voltar no tempo e ela começa a seguir, assim, para contar pra gente o que aconteceu de 2006 até 2010, que eu achei muito legal isso. Porque lá no começo eu falei pra vocês que a Jean, que é a viúva, ela fala que tanto o detetive quanto os jornalistas, os repórteres, estavam importunando a família
anos antes, né? E aí eu queria saber o motivo, né? Porque eu achei que a princípio, eu achei que os jornalistas estavam ali na porta dela por causa da morte do marido, que havia sido 3 semanas atrás, daquela data em 2010. Mas não, quando ela revelou que o detetive estava na vida deles há mais de 3 anos, então aí volta para 2006. E nesses capítulos intermediários, a autora vai contando pra gente, então, o que aconteceu ali, de 2006 a 2010. E o que aconteceu, gente, é que o Glenn foi acusado de ter cometido um crime. E eu não vou falar nada a respeito disso, mas só vou falar a minha suspeita, porque ainda não foi revelado, né? Ainda está aí no meio do caminho da investigação. Eu acredito que sim, ele tem a culpa nesse crime. Mas, dentre os dois ali, não é só ele que tem alguma coisa na história. Porque nesse meio tempo a gente também vai conhecendo um pouco mais tanto do marido, o Glenn, quanto da Jean. E a Jean, eu falei pra vocês no começo, né, que eu falei assim, pode ser que ela também tenha culpa por alguma coisa. Não sei se ela tem culpa por alguma coisa. Eu acredito que não. Eu acredito que ela não tenha cometido nenhum crime, mas ela é estranha. Ela faz algumas coisas estranhas, mas acho que crime, algo errado, ela não fez. Eu acho que ela não fez. E a gente também vê mais sobre o casamento deles, como é que é a relação deles entre os dois, né, entre o Glenn e a Jean. E eu continuo sem acreditar no comportamento da Jean no presente, com a jornalista, a Kate. Ela aceita as coisas muito facilmente. Eu falei pra vocês que, né, no comecinho, nos primeiros capítulos, essa Kate invadiu a casa dela e ela não fala nada, ela aceita. A Kate fala, vamos fazer isso, ela faz. Enfim, tudo que a Kate tá falando, ela tá seguindo, mesmo que em pensamento ela não concorde ou ela fique na dúvida, mas ela continua seguindo o que a Kate fala. E eu acho que o final do livro, eu acredito que seja assim. Vai terminar no ponto em que o marido morre, vai contar pra gente essa história direito, se foi somente um atropelamento, porque no começo fala que ele foi atropelado por um ônibus. Vamos ver se foi mesmo só um atropelamento, né? E eu acredito que vai terminar com ela dando, né, uma entrevista pra essa Kate, finalmente, porque ela não deu entrevista pra nenhum jornalista, pra nenhum repórter, em nenhum momento, desde 2006, quando eles começaram a bater na porta da família. Mas acredito que isso vai mudar agora. Eu acho que dá pra ver que ela tá cansada. Talvez esse comportamento dela de aceitar tudo que a Kate fala, de fazer tudo que ela quer, talvez seja por cansaço, por aquilo que eu falei, que ela tá se sentindo sozinha e ela tá enxergando uma amiga na Kate, sabe? Então eu acredito que ela vai acabar contando a real história, né? Tudo que aconteceu, dando entrevista no finalzinho do livro, e é assim que vai acabar, assim que vai ser a revelação. Eu acredito que seja assim. Vamos ver. Vou continuar a ler e comento com vocês se essa minha aposta estava correta. Here we go.
Gente, eu terminei a leitura já faz uns dias, mas acabou não dando tempo de eu gravar a conclusão, então vamos conversar sobre A Viúva, da autora Fiona Barton. Eu tô aqui com o meu diário de leitura. Gente, um dos temas desse livro é a segurança infantil na internet. Aqui a personagem, ela não se dá conta de quanta coisa dá pra descobrir a respeito dela, de que ela tá expondo não só a vida dela, como da filha, enfim, e acaba colocando as duas, né, em perigo. Então esse é um dos temas mais relevantes aqui na história. Esse é o primeiro livro da autora, e o que eu achei interessante é que ela foi jornalista. Ela trabalhou como repórter durante muitos anos no jornal The Daily Mail. E esse, se não me engano, é o jornal em que a Kate, que é uma das personagens, né, a jornalista, trabalhava. E, gente, eu acho muito interessante quando o autor, ele traz a sua profissão, a sua experiência, né, para dentro da história. Eu falei para vocês, no meio desse ano, que eu li o livro Em Queda. E a autora, ela foi comissária de bordo. E o livro todo se passa dentro de um avião. Então os autores, quando fazem isso, quando trazem a sua experiência, né, para dentro da história, eu acho super interessante, porque a gente consegue vivenciar detalhes, né, do que acontece, no caso do livro Em Queda, de como funciona dentro ali, os funcionários do avião, os procedimentos em determinada situação. E aqui ela colocou muito da sua experiência na personagem, na Kate. Eu acho isso muito legal quando acontece assim, do autor colocar a sua experiência, né, ou até mesmo uma vivência sua dentro da história. Gente, eu achei que a autora, ela segurou o mistério até o final. A revelação só foi dada no final. Então foi um livro de muito suspense, porém ele não tem uma história de muitos altos e baixos, muitas reviravoltas, muitas revelações. Eu acho que ele fica nessa temperatura amena do começo ao fim. Em alguns momentos tem alguns picos, algumas revelações assim interessantes que a gente acha que pode acontecer alguma coisa, né, que vai modificar, enfim. Mas eu não achei que sempre que eu achava que ia acontecer algo diferente, não acontecia. Então, para mim, foi um livro que ficou do começo ao fim, assim, no mesmo clima. E apesar desse mistério se prolongar, eu achei que o final acabou não tendo aquele gostinho inesperado, surpreendente, que a gente gosta dos livros de suspense. Eu já falei pra vocês que quando eu acerto o que vai acontecer, eu não me importo de ter pensado nisso antes, durante a leitura. Mas quando é um livro que não acontece tanta coisa e que fica logo na cara, assim, meio óbvio, sabe? Aí eu já me desanimo um pouco, eu fico aguardando que alguma coisa diferente, né, como eu falei, vai acontecer. E nesse livro não aconteceu. Gente, eu não curti tanto a protagonista, deixa eu ver o nome dela aqui, a Jean, que é a viúva. Eu achei ela, assim, nada cativante. Eu falei pra vocês, né, que eu achei... Ela parecia uma pessoa muito estranha. Ela aceitava as coisas da jornalista, assim, muito fácil. Sabe, elas... Sei lá, talvez pelo que ela passou no casamento... Mas, não sei, não curti essa personagem. Então talvez isso tenha contado, né, no final para que eu não gostasse tanto assim do livro, pode ser. Eu achei que o detetive também, ele tinha suas falhas. Tinha algumas coisas que ele deixava passar, sabe, durante a investigação. Eu acho que a jornalista, a Kate, foi a personagem melhor criada pela autora. Olha aí, de novo, né? Eu acredito que seja por causa da profissão da autora, da experiência dela. Ela criou uma boa personagem porque ela tinha experiência. Então, ela realmente, para mim, foi bem criada. Ela ia atrás das notícias, das novidades que ela recebia. Ela foi atrás da Jean para conseguir informações.
Enfim, ela foi uma boa personagem. E o Glenn, que é o marido da Jean, né? O que morre, que eu até comentei com vocês, no começo fala que ele foi atropelado, né? Pelo ônibus. E eu acho que ele também foi um personagem bem criado. Justamente porque quando um autor ou uma autora cria um personagem que a gente odeia, que a gente não suporta, sabe? É porque eles fizeram bem, né? É justamente o que ele queria da gente. Eles queriam que a gente reagisse assim, dessa forma ao personagem. Então eu acho que por esse motivo ele foi bem criado, porque eu fiquei com muita raiva. Assim, pelo modo como ele tratava a Jean, por outras situações. Ele controlava muito a Jean, como eu falei pra vocês no comecinho. Talvez por esse motivo também ela se tornou um pouco apagada na história. Assim, meio sem atitude, né? Mesmo depois que ele morreu, ela continuou agindo dessa forma. E ele é um personagem que se impõe, o Glenn. Ele não dá o braço a torcer. Ele mantém a sua palavra. Ele é o dono da razão. O que ele fala tá certo. Por isso que ele acaba controlando ali a Jean. E até as outras pessoas, assim, os jornalistas que apareciam, ele dava certa resposta. Ou na investigação daquele crime que eu comentei com vocês que tinha acontecido e ele era o principal suspeito, ele mantém a palavra dele do início ao fim, deixando a gente na dúvida até se realmente foi ele que foi culpado pelo crime. E a Jean, por ela ter um jeito estranho, ela também passou pra mim um ar de culpa, sabe? A gente fica na dúvida se ela também pode estar envolvida nesse crime. Então eu acho que foi um livro com um bom mistério, mas que para mim, né, para minha experiência de leitura, acabou não me surpreendendo. Eu tive uma ideia, né, fiz uma ideia do final e foi o que aconteceu. Tinha um detalhe que eu tinha muita dúvida de se tinha acontecido ou não, que só foi revelado no final e que acabou me deixando muito triste a revelação. Mas eu acho que, pensando assim em retrospecto, não tinha como ser diferente, né? Mas então é isso, gente. Terminada então A Viúva. Eu achei que foi um bom livro, principalmente por ser o primeiro da autora. E o grande destaque fica com a jornalista, com a Kate. Eu acho que ela foi muito bem criada. Mas achei que se a autora tivesse colocado mais coisas acontecendo ali na vida da Jean, mais revelações ali para dar uma chacoalhada, sabe? Eu acho que teria sido mais interessante. Então eu achei um livro bom. Eu dei para ele 3,5 estrelas. E aqui eu até eu anotei um trecho. Eu vou ler para vocês esse trecho. Ó, já coloquei aqui. Eu vou ler para vocês porque eu achei super interessante. Mas monstros raramente parecem com um personagem. Você espera ver o mal irradiando deles. Isso tornaria o trabalho policial muito mais fácil, ele costumava dizer. Só que o mal era uma substância fugidia, vislumbrada apenas de vez em quando, e muito mais horrenda por causa disso. Achei bem legal. Quem comentou isso daqui foi na narrativa do detetive, do Bob. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal. Recomendo que vocês leiam A Viúva. Ele é um bom suspense, só não esperem nada surpreendente dele, mas acho que é válido a leitura. Se vocês já tiverem lido o livro, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiveram a mesma opinião que eu, se vocês gostaram, vamos conversar aqui nos comentários a respeito. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, caso estejam chegando por aqui agora. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, gente.